Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula do 7º ano, que tem como seguinte tema: Algas e protozoários, a importância ecológica e relações ecológicas. Nas aulas anteriores, nós começamos a estudar sobre os reinos. Falamos então sobre os níveis de classificação dos seres vivos, estudamos então um grupo sem reino, chamado vírus, e estudamos então o primeiro reino, que é o reino Monera, quando se trata de bactérias. Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos estudar o reino protista, que são seres unicelulares e também são conhecidos como também protozoários. Protozoários e algas. As algas são seres aquáticos que podem ser microscópicos ou macroscópicos. Esses organismos são responsáveis por grande parte da produção de um gás, que é o oxigênio, disponível no ambiente. As algas microscópicas fazem parte do chamado fitoplâncton e são importantíssimas como base da cadeia alimentar e dos ambientes aquáticos. Neste capítulo, nós vamos estudar também os protozoários, muitos dos quais podem ser causadores de doenças nos seres humanos. Então, protozoários e algas, eles pertencem ao mesmo reino, que é o reino protista. As algas, elas fazem parte da nossa cadeia ecológica como produtoras de oxigênio. E os protozoários também têm sua importância. Alguns deles também são parasitas causadores de doenças, que é o que nós veremos aí adiante. Protista. Nesse grupo estão incluídos os protozoários e as algas. São seres vivos unicelulares, pluricelulares e eucariontes. Possuem organelas membranosas diversas. São seres heterotróficos e autotróficos. Vivem isolados ou em colônias. Têm vida livre ou associam-se a outros organismos. Habitam os mais variados ambientes. Algumas espécies são parasitas até mesmo do ser humano. Então, conforme nós temos aí a figura, nós temos aí o termo protozoários, ou protozoa, que vem do latim proto, primeiro, zoo, animal. Então, os protozoários foram os primeiros a ser classificados como animais. Na figura, nós temos a representação de diversos tipos de algas e alguns protozoários, sendo que alguns eles são causadores de doenças. Já aí as algas, elas fazem parte da cadeia de produção de oxigênio no mundo inteiro. Vamos falar primeiro das algas. Algas, características. A maioria é unicelular, mas podem ser também pluricelulares. A reprodução pode ser sexuada, dois indivíduos, um gameta feminino mais um gameta masculino, ou assexuada, um único indivíduo. São seres eucariontes, unicelulares ou multicelulares, são autótrofos fotossintetizantes, ou seja, fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese ou quimiossíntese. São grandes fornecedores de oxigênio e estão em água doce como água salgada. Então, essas características gerais das algas enquadram elas em seres autótrofos, ou seja, que produzem seu próprio alimento. E isso é feito através de um processo chamado de fotossíntese, em que eles utilizam a energia solar para produzir, então, substâncias orgânicas e também liberar grande parte do oxigênio que nós temos hoje no planeta. Quanto aí essa classificação, as algas podem ser classificadas pelas suas características, de acordo com os flagelos, os pigmentos que lhe dão cor e alimentos que armazenam. A identidade, nós temos organela especializada, não formam tecidos verdadeiros, vivem em diversos tipos de ambiente e diversos filos, ou seja, diversos tipos de classificação de algas. Nós temos algas vermelhas, algas verdes, algas azuis. Então, cada tipo de alga ele tem uma característica diferente e sua importância ecológica na natureza e também para o homem. Falando então da classificação das algas, nós temos aí tanto algas do tipo pirrófitas, clorófitas, crisófitas e eugranófitas. Falando então das pirrófitas, são as chamadas então de dinoflageladas. Alguns sem clorofila, essa clorofila aí deixa elas verdes, elas são capazes então de produzir aí a fotossíntese através desse pigmento. São aquáticas, unicelulares, têm também carapaças e produzem seu próprio alimento, que são seres autótrofos. As clorófitas, elas têm uma parede celular, são unicelulares, vivem em colônia, ou seja, várias reunidas, são multicelulares, encontradas tanto em água doce como em água salgada. E as clorófitas, elas são as principais produtoras aí de oxigênio no planeta. O fato de o próprio nome ser clorófita
significa então que ela tem um pigmento chamado de clorofila, que então, nesse caso, ela é um filo que produz uma grande quantidade de oxigênio para nosso planeta. Crisófitas são algas douradas, algas unicelulares, a reprodução é do tipo assexuada, produzem alimentos para os organismos aquáticos, ou seja, se produzem alimentos para os organismos aquáticos, então elas fazem parte então, desse fitoplâncton, que fornece energia para o zooplâncton, ou seja, os animais que habitam a água. E temos as euglenófitas, que são seres unicelulares, assexuadas, tem um vacúolo contrátil, né, para colocar água, fotossensibilidade, sensíveis à luz, e também são bioindicadoras, ou seja, elas vão indicar se aquele ambiente ele está poluído ou não. Rodófitas são algas vermelhas devido à sua coloração, multicelulares, possuem muitas células e têm vidas fixas. Essas rodófitas aí são algas vermelhas que elas podem produzir então aí uma substância que pode infectar alguns peixes e outros animais aquáticos. As feófitas são algas pardas, são pluricelulares, exclusivamente marinhas, têm uma importância economicamente porque podem ser usadas na fabricação de sorvete, cremes e doces. E agora, qual é a importância das algas? Ela tem uma importância ecológica, que abastece os ecossistemas de alimento e oxigênio. Estima-se que as algas sejam responsáveis por 50% a 70% de toda a fotossíntese que ocorre na natureza. Ou seja, nós pensamos que às vezes a maior parte do oxigênio vem da nossa floresta, mas não. A grande parte do oxigênio ela vem dessas algas que produzem de 50% a 70% de todo o oxigênio do planeta. Existe também uma importância industrial, porque produzem alimentos e medicamentos, fertilizantes, o agar e etc. Associação com outros seres vivos, né, que é uma associação ecológica, por exemplo, Linken, que é a associação de algas verdes com fungos, as zooxantelas, que é também uma associação de algas com corais. Então, essa importância aí, principalmente a questão industrial, é que produzem, então, certos medicamentos, né, que são utilizados hoje na indústria farmacêutica. E também essa questão de ser bioindicadores, que principalmente vai analisar se aquele ambiente ele pode estar poluído ou não. Então, nós temos aí a diferença de microalgas e macroalgas. Né? Microalgas são algas microscópicas. E as macroalgas, elas são algas, né, que têm um tamanho muito maior e são multicelulares. Vamos falar agora dos protozoários. Os protozoários, a maioria deles são causadores de doenças. Os protozoários são classificados e divididos em 4 grupos de acordo com seu meio de locomoção. Nós temos aí os ciliados, que são dotados de pequenos filamentos em volta do corpo, que são chamados de cílios. Se locomovem na água através de batimentos de cílios, são numerosos e curtos e aparecem geralmente em água doce e salgada, e onde existe matéria vegetal em decomposição. Nós temos também os flagelados, que são dotados de um ou mais flagelos. Eles vão vibrar e permitir a locomoção. São de vida livre e muitos deles são parasitas de seres humanos. Os isópodes, que se locomovem e obtêm alimento por pseudópodes, ou seja, falsos pés, moldando a forma e o seu próprio corpo para se locomover. É o grupo onde é encontrada a ameba, que tem principalmente a função de usar pseudópodes para a locomoção. Os esporozoários não têm uma estrutura de locomoção, portanto não se locomovem. Todos os esporozoários são parasitas obrigatórios. Então, todos esses protozoários, eles são parasitas. Alguns deles podem causar doenças que podem levar o ser humano à morte, principalmente na classe dos esporozoários, que eles não têm aí uma forma de locomoção, mas ele pode infectar o organismo humano através de outro tipo, principalmente que é a corrente sanguínea, e pode infectar então algumas células. Alimentação. Para a alimentação, os protozoários capturam o alimento por fagocitose, ou seja, que é o englobamento de partículas sólidas, dando origem aos fagossomos que se fundem aos lisossomos, formando vacúolos digestivos. Após a digestão dentro dos vacúolos, os restos são eliminados por plasmocitose. Existem também as trocas gasosas de excreção, que é através de difusão direta. Em protozoários, dos cículas, a excreção, a amônia também pode ser realizada por vacúolo contrátil. Essa alimentação, então, como eu falei, conforme a figura dada por fagocitose, eles englobam partícula sólida. Esse vacúolo digestivo ele vai digerindo, então, essa partícula sólida. Esse vacúolo residual, ele guarda o resto de alimento até fazer a plasmocitose, que vai ser a eliminação de todas essas partículas.
A reprodução é de dois tipos. Existe a reprodução assexuada, que ela é a mais comum, onde vai ter a divisão binária, onde a célula-mãe vai se dividir em duas células filhas, ou pode ter uma divisão múltipla, ou seja, a célula faz várias mitoses, né, que é o crescimento e divisão, e depois elas vão se dividir em células pequenas, conforme a figura que vocês estão vendo aí. Vocês já devem ter aprendido isso em últimas aulas. Os paramécios, eles fazem reprodução sexuada, ou seja, eles fazem a troca de material genético, ou seja, os gametas masculinos e femininos. Conforme vocês estão vendo a figura, existe aí uma troca de material genético. Essa troca de material genético é a troca de gametas, né? Nós temos o gameta masculino, o gameta feminino, se trocando, formando novos indivíduos, até formar indivíduos aí com novo material genético. Então agora vamos treinar o que nós estudamos sobre o reino protista. Questão número 1. As algas multicelulares são organismos fotossintetizantes que por muito tempo foram considerados plantas. Entretanto, com o avanço da ciência, percebeu-se que esses organismos não possuíam tecidos e órgãos especializados. A partir daí, essas algas passaram a ser agrupadas no reino. Letra A, Monera, Protista, Fungi ou Animalia. Qual resposta você daria? A resposta certa é o reino protista. Então, conforme nós vimos aí nas últimas aulas, nós já estudamos então aí alguns reinos, né? Entre eles o reino Monera, que é o reino das bactérias, e agora nós estamos no reino protista, que inclui as algas e protozoários. Realmente, antigamente, as algas elas eram consideradas plantas, mas aí elas não tinham tecidos verdadeiros. Então, se foi feito um novo reino, né, que é o reino protista, onde então se encaixa essas algas e protozoários. Vamos para a questão número 2. Qual a importância das algas? Será que você lembra a importância? Muitas algas são ricas em proteínas, vitaminas e sais minerais, polissacarídeos e amplamente utilizadas na alimentação, principalmente nos povos orientais. Os carrageenanos são substâncias encontradas na parede celular de algumas algas vermelhas. São utilizadas na indústria farmacêutica, alimentícia e cosmética. O agar é encontrado em algas vermelhas e é um poderoso gel. É utilizado na produção dos meios de cultura. Então sabemos que a importância das algas elas são muito grandes, tanto para a farmacêutica como para a importância ecológica. Na ecológica, elas fazem uma chamada relações ecológicas, que é importante para a vida tanto do fitoplâncton como do zooplâncton, como também para a vida animal fora da água. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula sobre o reino protista. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Para mais informações e acessar a aula, acesse a plataforma Edu. Muito obrigado.